Olá, tudo bem? Eu sou a professora Luana Oliveira. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que particularmente eu adoro, né? Inclusive me especializei na área e é um assunto que eu acho extremamente relevante e importante para todo educador, educadora que pretende entrar aí no ramo da educação infantil e precisa conhecer os contextos históricos, a nossa história, como que nós chegamos onde estamos e porque as mulheres estão sempre em número maior dentro das salas de educação infantil, como docentes, e o que levou esse contexto histórico à construção, né, dessa cultura materna, de maternagem, onde as professoras permanecem ainda em grande número como as detentoras das salas de aula e as principais responsáveis aí pela criação e educação das crianças. Então hoje eu trago para vocês um vídeo que explora aí o homem na educação infantil, pensando principalmente no contexto da construção histórica ao longo aí dessa questão de gênero. Esse estudo de caso tem como tema o homem na educação infantil, um resquício da divisão de gênero ao longo da história. A escolha desse tema justifica-se através das observações feitas em estágios, levando em consideração a falta de docentes do gênero masculino dentro dessas instituições de educação infantil. Também levamos em consideração a falta desses indivíduos enquanto estudantes nos cursos de educação superior. Com essa pesquisa, então, buscamos compreender o preconceito sofrido por esses profissionais com relação à família, à sociedade e à escola. Além disso, nós iremos correlacionar a falta desses profissionais com a construção histórica da figura da mulher como pilar dessas instituições. O objetivo geral dessa pesquisa é analisar o atual quadro educacional, observando a evolução da figura masculina na história da educação infantil. Nós iremos refletir sobre a estrutura escolar e como a mulher se tornou o ponto central dessas instituições. Como objetivo específico, iremos compreender como a sociedade atribui à mulher a responsabilidade da criação de uma criança. Também iremos entender como a questão de gênero dentro de sala de aula influencia negativamente as crianças. E nós iremos investigar essa tradição de maternagem dentro desses espaços. Os aspectos metodológicos. Então, a metodologia dessa pesquisa baseou-se nos procedimentos exploratórios. Foram utilizados pesquisas bibliográficas, levantamentos de dados teóricos, textos e diversas leituras acerca do tema educação infantil. Nós também analisamos matérias, artigos acadêmicos, dicionário online e a pesquisa do Censo de Educação Básica no Brasil e o Censo de Educação Superior. Para embasar as pesquisas, utilizamos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, também a Constituição Federal de 88 e o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, juntamente com o Conselho Nacional de Educação, o CNE. Como primeiro tópico dessa pesquisa, foi feito um breve levantamento histórico. Então, dentro desse levantamento, levamos em consideração as concepções de educação infantil e a criação do tópico maternagem. É importante, dentro desse tema, entender que a ideia de que uma criança seria um indivíduo pensante é algo que foi construído aos poucos e é algo recente, né? Sendo assim, antigamente não existia, então, essa ideia de espaços voltados à educação para crianças pequenas, né? Com o avanço da civilização, o mercado de trabalho, a revolução industrial, então, o mercado, né, precisou de mais pessoas atuantes nas fábricas, né? Então, sendo assim, abriu-se as portas do mercado de trabalho e os homens já não eram mais suficientes, né? Precisavam de mais mão de obra. Então, as mulheres
entram também nesse cenário, alavancadas por diversos movimentos que colocavam a figura da mulher como um ser pensante e atuante enquanto sociedade, né? Diversos movimentos feministas e pela a igualdade de gênero entre homens e mulheres. Agora, se uma criança, se a mãe a figura materna dessa criança precisa trabalhar, onde ficam esses indivíduos, né? Onde ficam as crianças dentro desse cenário? Então, sendo assim, foram abertas as primeiras instituições de educação infantil que tinham caráter exclusivamente filantrópicos, ou seja, eram voltados apenas para a assistência social. Eram espaços que eram destinados ao cuidado, à higiene dessas crianças, né? Sendo assim, pensou-se em profissionais que poderiam atuar dentro desse cenário, né? E não se fazia, não se tinha uma outra ideia a não ser que a mulher seria o indivíduo ideal para assumir esses espaços, né? Porque elas já faziam toda essa preparação de cuidado, higiene, dentro das suas casas, com as suas crianças, com os seus filhos. Então, elas não fariam nada além daquilo que elas já eram criadas para fazer durante muitos anos, né? Então, nascia aí a ideia, essa concepção de maternagem, que nada mais é do que olhar essa educadora, esse docente, como uma figura materna, como uma mãe, aquela que cuida, que dá carinho, né? Que te alimenta, mas até então, nada com fins educacionais, né? A ideia de educação para uma criança pequena, ela é algo recente, ela vem através da LDB, do ECA, vem através de outros instrumentos que não se tinha há alguns anos atrás. O segundo tópico que nós abordamos dentro dessa pesquisa é o gênero humano e o seu papel social e cultural. É importante compreender que, ao longo da história, criou-se uma hierarquia de poder relacionada diretamente ao gênero. Então, todas as atividades que requeriam algum tipo de elevação intelectual ou atividades que tinham uma maior remuneração, que eram melhores vistas perante a sociedade, sempre foram atreladas à figura do homem, né? Enquanto para as mulheres sobravam atividades nas quais elas já faziam dentro das suas residências, como costureiras, cozinheiras, babá, faxineiras e as futuras pedagogas, né? Então, a pedagogia atrelada à figura da mulher vem de muito tempo atrás. É uma construção, né, dessa figura materna, né, que era responsável pela criação de uma criança. Então, até algumas décadas atrás, não existiam profissões que eram exclusivamente divididas para cada sexo, né? E a pedagogia é uma delas que pendura essa tradição de divisão de gênero até os dias atuais. Como terceiro tópico da pesquisa, nós levamos em consideração o mercado de trabalho e a família, os preconceitos, as dificuldades e a desistência desses profissionais nesse cenário. Aqui para vocês eu coloco o gráfico 1, que é o perfil do professor da educação básica, foi retirado do INEP no ano de 2018, da página 19. Então, essa é a distribuição de docentes que atuam na educação básica. E se vocês observarem, dos 2,2 milhões de docentes, 80% deles são mulheres, docentes da educação infantil. 80% são mulheres, sendo que desses, 52,2% possuem mais de 40 anos. Então, assim, nada além daquilo que nós já observamos em sala de aula e nas instituições de educação superior,
nas alunas. Geralmente são mulheres com filhos, casadas e acima de 40 anos. Esse perfil de educador de educação infantil virou algo culturalmente construído, né? Uma vez que se tem um perfil padrão para profissionais atuarem nessa área. Não é difícil ver em lugares onde você procura emprego, né? Então, não é difícil ver em agências de trabalho pessoas que pedem requisitos específicos para a área da educação infantil. Então, geralmente são professoras amáveis, carinhosas, e tudo se encaixa dentro desse plano geral, dessa concepção de imagem de docente para crianças pequenas. Sendo assim, o homem que entra nesse espaço, ele automaticamente sofre preconceito, tanto da família, quanto da sociedade e até mesmo dos profissionais que atuam com esse docente, né? Quando nós pensamos num homem atuando no cenário da educação infantil, a primeira coisa que vem em mente é a hora da higienização. Então, a hora da troca de fraldas, a hora do banho, que é algo que está totalmente atrelado à educação infantil. Não tem como um docente educar, cuidar de um espaço onde ele não tenha contato com a troca e a higienização de uma criança. Sendo assim, gera diversos tipos de especulação um homem nesse cenário. Geralmente é atrelado a questões de orientação sexual, onde automaticamente, se você está num espaço feminino, você pode ser interpretado como a sua orientação sexual faz parte, né, desse processo. E também questões de abuso sexual são algo que é muito levantado nesse tema do homem inserido nesse espaço. Sendo assim, não é difícil ter a ideia de que o homem na educação infantil, enquanto estudante, geralmente não se mantém até o final do curso, né? Há uma desistência gigantesca quando se fala de um estudante, porque é muito difícil encontrar estágios. Não são todas as instituições que aderem a essa desconstrução de pensamento tradicional. Então, há uma dificuldade em inserção no mercado de trabalho, uma dificuldade em permanecer como docente em sala de aula, porque há uma pressão das famílias, há uma pressão dos outros profissionais e há uma pressão enquanto sociedade. Para finalizar esse estudo, é importante compreender que ser homem ou mulher não necessariamente atribui competências para ser um bom docente. Isso precisa ficar claro, né? O que te dá competência para ser ou não um bom professor são os seus conteúdos, são os seus estudos, seu embasamento teórico, sua prática docente. E jamais a sua orientação sexual. É importante salientar também que o carinho e o cuidado fazem parte da rotina escolar. Sendo assim, são coisas que não podem ser quebradas, né? E a visão da figura do homem nesse cenário deve estar pautado 100% na sua competência e não no seu gênero, né? E nos dias atuais, é importante ter a concepção de que o homem, se ele tem o mesmo currículo, se ele tem o mesmo embasamento, logo ele se qualificou para ser um profissional de crianças pequenas. Nos dias atuais, com todas as informações ao alcance
e a forte presença de movimentos sociais contra o preconceito, ainda há motivos para existir a concepção de que a educação de crianças pequenas seja ofertada exclusivamente por mulheres? Para finalizar, então, essa apresentação, deixo as referências bibliográficas e finalizo por aqui a apresentação.